Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entende o que estás lendo? 12ª temporada, Romanos capítulo 1, parte 3, nós vamos até a parte 5 nesse capítulo 1, episódio de número 941. Deus abençoe grandemente sua vida, um público que cresce a cada dia daqueles interessados em aprender mais da palavra de Deus. Eu estou aqui trazendo para você mais de 25, 30 anos de bagagem, de ensino, aprendizado do texto bíblico. Aqui você encontra muita teologia bíblica gratuita, um toque aí no seu celular, na Amazon Music, na Apple Podcasts, na Deezer, iVoox, Amazon Music, YouTube Studio, enfim. Em todos os distribuidores de podcast você encontra esse trabalho fantástico, um trabalho pioneiro de explicação do texto bíblico, firme, fiel ao contexto, ao texto, numa interpretação histórico-gramatical para você se aprofundar mais. Você quer aprender mais sobre o significado do texto e todo o contexto da palavra de Deus? A gente está aqui para contribuir para o seu aprendizado, se debruçando sobre muitos outros eruditos e pessoas que dedicaram vidas inteiras, como temos feito aqui, ao ensino do texto sagrado. Romanos capítulo 1, versículo 7 diz assim: Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, a conhecida bênção apostólica. Pense em Roma comigo. Compare-a com nossas cidades modernas. Uma metrópole do mundo com cerca de 2 milhões de habitantes em cerca de 40 quilômetros quadrados. Ali estavam representados todos os ofícios, nacionalidades, religiões da época. O apóstolo ele conhecia a importância estratégica de uma fortaleza cristã em Roma. Que poderosa influência! Que poderosa influência poderia irradiar dali para todos os cantos do globo terrestre. Revigorar o coração do império era vivificar o mundo inteiro com a vida cristã. Uma classe especial foi destacada ali. O todos em Roma ele é restringido pelas designações subsequentes. É inútil ignorar a linha de distinção do Novo Testamento. Os homens se distinguem por sua relação com o Evangelho, não por sua posição social ou capacidade intelectual, mas por suas qualificações como possuidores de bons corações que receberam a semente do reino. Falar de cristãos é destacá-los de todos os outros, como uma vara torta se destaca como uma vara reta se destacaria das tortas. Veja, essa distinção ela cria um vínculo de união. As diversidades superficiais entre os seguidores de Cristo, eles se fundem na grande característica da semelhança. Todos são um em Cristo Jesus, quer vivam no leste ou no oeste, nos grandes salões de um palácio ou no sótão de uma hospedaria. E na igreja primitiva como hoje, o poder unificador do Evangelho era uma prova impressionante de sua origem divina. Amados de Deus, o Todo-Poderoso é bom para com todas as suas criaturas. Ele é grande e não despreza ninguém.
Seu sol e sua chuva beneficiam a todos indiscriminadamente. Jesus, chorando sobre Jerusalém, exemplificou a infinita piedade de Deus para com os súditos rebeldes, lamentando suas aflições e se entristecendo com seus pecados. Mas o amor do texto é o da complacência, onde Deus pode repousar em seu amor com satisfação, regozijando-se na natureza renovada e nas evidências da filiação restaurada. O amor deve ser mais forte e mais delicioso quando correspondido por seu objeto, assim como o espelho aumenta a luz por reflexão. Houve uma designação animadora. Os homens precisam de amor como as plantas precisam de sol e calor. O coração mais solitário pode ser consolado pela certeza do afeto paterno divino. É um amor enobrecedor. Muitos homens ascenderam por meio do amor, ao ápice de sua capacidade. Seus poderes foram estimulados e desenvolvidos. Quão fortes, para nobres feitos, devem ser aqueles que pensam no poderoso coração de Deus, pulsando ao ritmo de suas almas frágeis. Vidas atrofiadas podem florescer e frutificar sob a luz de sua face, buscando viver de maneira digna de seu maravilhoso amor. E isso implica o bem-estar daqueles que são amados. Não necessariamente isenção de dificuldades e provações, nem intervenção milagrosa diária, mas orientação e auxílio infalíveis, e a certeza de um desfecho abençoado para todos os acontecimentos. O nosso Deus nunca quis que vivêssemos todas as nossas vidas em suspense quanto ao nosso relacionamento com Ele, mas que emergíssemos para a luz plena, aceitando suas declarações e o honramos quando nos armamos com essas magníficas verdades, como com tripla armadura contra toda adversidade. Inundamos a nossa morada com o esplendor benigno de suas promessas. Chamados para serem santos, uma vocação dignificada. A palavra chamados, ela tornou-se tão teológica que, para compreendermos o seu significado com qualquer frescor, nós precisamos despojá-la de sua roupagem técnica. A vocação de um homem é sua ocupação na vida, aquilo pelo qual ele ganha a vida. A principal tarefa do cristão é cultivar a santidade. Ele é separado como sacerdote com o óleo da unção para o serviço de Deus. Esse objetivo não é de modo algum incompatível com o cumprimento de sua ocupação mundana comum. Toda situação é adequada à busca da santidade, disciplinando a alma, exigindo perseverança ou atividade. O santo, ele se distingue dos pecadores não por sua ausência corporal, mas por meio de seu pensamento, esforço e comportamento consagrados. A mesma ação pode ser realizada por motivos mais elevados e com vistas a questões mais amplas. Os santos são providos de todos os auxílios necessários à santidade. A palavra escrita, o Espírito, a casa de oração, tudo isso contribui para uma vida piedosa. Não estamos destinados a fazer tijolos sem palha. A forma como fomos chamados reforça a obrigação da santidade. Fomos chamados por Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso modelo, que chamou os discípulos à beira-mar, Mateus no pedágio, e seu chamado nos alcança de sua cruz de angústia e de seu trono de vitória nas alturas. O título de santos é expressamente atribuído aos seguidores de Cristo, e nos cabe andar de maneira digna de nossa elevada vocação e do nome pelo qual somos chamados. A desconfiança, ela rejeita títulos tão elevados e grandiosos, mas a fé os reivindica e os justifica. Não responderão alguns ao chamado de Cristo hoje? Não endureçais
os vossos corações, se ouvirdes a sua voz. Veja a simpatia ministerial do apóstolo Paulo. A comissão apostólica foi apresentada, versículo 8 ao 15 do capítulo 1. E nesta sessão ela se entrelaça com a compaixão e o serviço de um irmão. Ele continua sendo acima de tudo o pregador do evangelho, verso 15. Mas ele fala em relação àqueles cuja fé é uma só com a sua e que, portanto, são irmãos em uma fraternidade sagrada. Nós podemos considerar, de certa forma, distintas, embora mutuamente interligadas, suas orações e seus propósitos. Será que Paulo, por um instante sequer, estabeleceu aqui uma comparação favorável entre seu trabalho e o do intercessor sacerdotal no Antigo Pacto? Pois o serviço do qual ele fala agora é o serviço como de um templo. E é como se ele dissesse, no Evangelho, assim como sob a lei, há um santo dos santos. E ali há intercessão e adoração. O Santo dos Santos é o santuário do espírito mais íntimo, onde se dialoga com Deus, e a adoração sacerdotal é a súplica pelos irmãos em Cristo e concernente às coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Sim, ele serve a Deus em seu espírito, no evangelho de seu Filho. Uma ação de graças. Que a vossa fé seja proclamada em todo o mundo. Era apropriado que ele usasse uma linguagem como essa. Por mais hiperbólica que fosse, para aqueles que viviam na metrópole do mundo, onde quer que fosse, ouvia falar da boa reputação deles e agradecia a Deus por isso. Agradecia a Deus por isso? Sim! Pois não estava ele espiritualmente identificado com todos os que estavam identificados com Cristo, seu Senhor. Nós procuramos compreender o caráter da igreja a qual Paulo dirigiu essa epístola aos Romanos. Nós passamos agora a política que ele pretendia seguir caso chegasse a Roma. Política essa que ele também expressa nessa epístola. Uma ou duas questões preliminares, porém nos prepararão para o clímax do parágrafo que temos diante de nós. Paulo levanta o véu e se revela em suas orações. É um caso de intercessão. Quão nobres e amplas são as perspectivas que se abrem diante do trono da graça. O apóstolo se torna um estadista ao se prostrar diante do Senhor. Ele agradece pela reputação mundial da Igreja de Roma. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vocês, porque a fé que vocês têm é anunciada em todo o mundo. Roma, como metrópole, tinha muitos meios de comunicação com suas províncias, e a igreja em Roma desfrutava de todas as vantagens da publicidade provincial. Paulo se alegrou com isso diante de Deus. E isso levou a muitas discussões sobre a nova fé por parte de muitos que, de outra forma, não teriam ouvido falar dela. Consequentemente, os crentes devem ser testemunhas. O mundo, mais cedo ou mais tarde, ouvirá falar de sua existência. Ele intercede incessantemente pela igreja de Roma, para que ele próprio seja enviado em missão a ela, porque Deus é minha testemunha. Versículos 9 ao 12. A quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, etc, etc. Ora, essa intercessão não é apenas incessante, mas também abnegada. Muitas vezes a intercessão simplesmente confia outros aos cuidados do Pai Celestial, sem nos envolver em qualquer missão pessoal. É diferente quando contempla um incômodo e um sacrifício pessoal, como a viagem a Roma que o apóstolo fez. Quão genuína e sincera se mostra a intercessão quando nos envolve em missões árduas.
E essa missão tem um propósito distintamente espiritual. Que Paulo, como apóstolo, possa comunicar algum dom espiritual, com vistas ao seu fortalecimento na fé. Quantas vezes as missões são empreendidas por objetivos menores, temporais, como cuidar da organização da igreja, e coisas semelhantes, em vez de terem como objetivo constante o reavivamento e o fortalecimento dos santos. Paulo espera receber o bem, assim como fazer o bem. Ao visitar Roma, ele diz: para que eu seja consolado convosco pela fé mútua, tanto a vossa como a minha, para que eu convosco seja consolado em vós. Cada um de nós, pela fé do outro, tanto a vossa como a minha. Mesmo um apóstolo, com dons especiais para transmitir espera, uma reação após sua ação santa, ele recebe benefício ao dá-lo. Essa é a lei do reino. Há mais felicidade em dar do que em receber. Em meio à grandeza e à confusão de Roma, Deus chamou um povo para viver de maneira diferente. E assim também hoje, em nossas cidades agitadas, o Senhor continua chamando homens e mulheres para serem santos, amados por Deus e testemunhas vivas do Evangelho. Paulo nos lembra que a verdadeira honra não está no status humano, mas em pertencer a Cristo e viver para a sua glória. Será que nós temos vivido como pessoas realmente chamadas por Deus em meio à sociedade em que estamos inseridos? Nossa fé tem sido uma influência viva e transformadora para aqueles que estão ao nosso redor? É importante a gente pensar e refletir em tudo isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Te convido para você voltar no próximo, que a gente ainda vai se aprofundar muito nessa epístola, especialmente nesses próximos 2 episódios, nesse capítulo 1. Agora busca um local calmo e tranquilo, porque a gente vai falar com Deus, eu e você, juntinhos. O que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Senhor Deus, obrigado, porque o teu amor nos alcançou em meio às multidões deste mundo. Ajuda-nos a viver de maneira digna da vocação que recebemos em Cristo, sendo luz em nossas cidades, famílias e relacionamentos. Fortalece nossa fé, enche-nos da tua graça e faz de nós instrumentos vivos do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bênção pura, meu querido, minha querida ouvinte. Deus abençoe grandemente sua vida. Que a palavra de Deus te alcance de uma forma poderosa e especial. Eu volto no próximo episódio e te encontro lá, tá bom? Para a gente juntinhos continuar nossa jornada através da palavra de Deus. E isso é bênção demais. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.